Olá pessoal, professor Bruno Fernandes, vamos começar a parte 3 da nossa aula de Física Moderna e agora vamos estudar aquilo que Lou de Broglie, Marcelo D2 da Mecânica Quântica introduziu, que são as ondas de matéria. Em 1924 ele disse: se a radiação eletromagnética é ao mesmo tempo onda e partícula, então uma partícula, elétron, próton, etc., também deve ser uma onda. Então ele estendeu aquele conceito inicial introduzido por Planck, que a onda era formada por era quantizada. Depois Einstein disse que era formada por fótons, e disse agora que se ao mesmo tempo a radiação eletromagnética é onda e partícula, então a partícula também deve ser uma onda, inclusive calculando o que é conhecido como comprimento de onda de Broglie. Lambda, comprimento de onda, é igual a constante de Planck divididos pela quantidade de movimento dessa partícula. Então aqui nesse vídeo a gente vai mostrar algumas ilustrações. Aqui a gente tem um caso clássico, onde a gente vai colocar uma fenda única, vai jogar várias bolas de gude. Algumas dessas bolas vão atravessar essa fenda única e vão bater no anteparo, formando aquele padrão que a gente está vendo no vídeo. Agora a gente vai alterar e colocar duas fendas, jogar essas bolinhas para atravessar essas fendas. Naturalmente as bolinhas que passarem pelas fendas batem no anteparo de acordo com aquele formato. Agora, essa é uma onda mecânica formada na água, né? Mas a gente pode estender isso para uma onda eletromagnética também. Esse é o fenômeno chamado difração, no qual a onda difrata ao passar por um obstáculo da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda. Então, quando a gente usar agora duas fendas, a gente vai ver um fenômeno de interferência construtiva e destrutiva, que a gente estuda no experimento de Young, só que com a onda eletromagnética. Então você vê ali a onda difratando e produzindo faixas claras, aonde a interferência é construtiva, e faixas escuras, aonde a interferência é destrutiva. Então Young mostrou isso no experimento conhecido como experimento de Young. E aí, no caso, se a gente fizer a mesma coisa com partículas, a gente vê que existe uma diferença, que não há interferência no caso das partículas. Só que, de acordo com a hipótese de de Broglie, o elétron também pode ser considerado como uma onda. Então, nesse caso, se a gente jogar agora, for para o mundo subatômico e jogar um feixe de elétrons através de uma fenda, a gente verá aquele padrão, mas agora com duas fendas a gente vai perceber uma coisa estranha, que o padrão de interferência agora vai ser igual ao de uma onda eletromagnética. Ou seja, esse experimento foi feito depois de 3 anos, em 1927, nos laboratórios Bell, e mostrou exatamente o padrão de interferência que ocorre com os elétrons, demonstrando que a hipótese de Broglie estava correta, ou seja, a gente pode considerar partículas também como uma onda, por mais estranho que isso possa aparecer. E aqui a gente vai ver esse experimento bastante interessante. Ali a gente tem um detetor dos elétrons, então você vê que quando cada elétron individualmente atinge o detetor, ele fica marcado. Ok? A princípio parece bastante aleatório, esses elétrons estão passando por uma fenda dupla. Então, a princípio, a gente vê que esses elétrons vão batendo, parece que aleatoriamente, no detetor. Então, ou esse elétron passou por uma fenda, ou passou por outra fenda. A gente deveria ter um padrão uniforme no caso. Mas o mais interessante é que, conforme a gente for aumentando o tempo que esse experimento vai acontecer, a gente começa a ver os padrões de interferência. Fica bem claro no vídeo agora, regiões mais claras e regiões mais escuras, mostrando que o elétron difrata.
sofre difração. Aí é acelerado o vídeo, 30 minutos depois a gente vê claramente as franjas claras e escuras, como acontece com uma onda eletromagnética no experimento de Young. Vou calcular o meu comprimento de onda só para a gente ver uma curiosidade. A gente vai usar ali a minha massa, 80 kg, uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Vamos usar a equação do comprimento de onda de de Broglie, lambda igual a constante de Planck divididos pela quantidade de movimento, que é o produto da minha massa pela minha velocidade. E ali a gente chega numa expressão. O meu comprimento de onda é de 1,6 vezes 10 elevado a 35 metros, ou seja, um comprimento de onda bem pequeno. E aí, só para a gente lembrar, né, por que a gente não vê os objetos macroscópicos sofrendo difração por aí, quando atravessa uma porta, por exemplo, eu não sou dividido em dois, a gente tem que lembrar que o fenômeno da difração ele é mais acentuado quando o comprimento de onda da onda for da mesma ordem de grandeza do tamanho do obstáculo. Então, ali nessa animação, você vê que o comprimento de onda na faixa de 30, o obstáculo na faixa de 40, agora passa para 70, 100, e você vê que conforme a gente vai aumentando o tamanho do obstáculo, o fenômeno da difração é menos presenciado. Então, por isso que para objetos do nosso dia a dia, por exemplo, eu tenho um comprimento de onda, você tem um comprimento de onda da ordem de 10 elevado a menos 35 metros. A gente vai atravessar uma porta que tem 1 metro, 1,5 metros de largura. Então, por isso que a gente não vai difratar. A gente só vai ver o fenômeno da difração em partículas, no caso, no mundo subatômico, com elétrons, com prótons, etc. E para a gente fechar essa parte, Heisenberg, em 27, introduziu o conhecido princípio da incerteza de Heisenberg, que é um pouco mais complicado do que a gente está apresentando aqui, mas a gente vai apresentar só a ideia básica. Quando a gente, por exemplo, vocês estudaram em circuitos, quando a gente quer medir quantos elétrons estão passando em determinado fio, a gente usa um amperímetro, só que vocês aprenderam que o amperímetro, quanto menor a resistência dele, melhor vai ser a medida. Porque se ele tiver uma resistência alta, você altera a resistência total do seu circuito e a consequência disso é que você altera também a quantidade de elétrons que vão atravessar o seu circuito. Então você tem que ter um amperímetro com uma resistência mais baixa possível para que haja menos interferência na sua medida. A mesma coisa acontece com o voltímetro. O voltímetro, você sabe que o voltímetro é ligado em paralelo com a resistência que você quer medir, a DDP, e essa resistência do voltímetro tem que ser infinita. Quanto maior for essa resistência, menos interferência há no processo de medida da DDP nesse resistor. Então, tudo que a gente mede, a gente causa uma determinada interferência naquele objeto que a gente quer medir. E se a gente for para o mundo subatômico, quando a gente tentar observar um elétron, a gente vai ter que jogar um fóton para poder observar esse elétron. Esse fóton vai interagir com o elétron e, consequentemente, pode alterar a quantidade de movimento dele ou a posição dele. Então, Heisenberg mostrou que ΔX, que seria a incerteza na medida da posição de uma partícula, multiplicado por ΔP, que seria a incerteza na medição da quantidade de movimento dessa partícula, tem que ter essa relação, tem que ser maior ou igual a constante de Planck divididos por 4π. Então, a gente não pode, na prática, não pode tentar medir com a maior precisão possível tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula. Se eu for o mais preciso possível na determinação da minha posição, na hora de medir minha velocidade, eu vou ser menos preciso, e vice-versa. Né? Isso filosoficamente também não é muito interessante, porque o próprio Einstein disse a célebre frase: Deus não joga dados. Então, essa coisa da física ser indeterminada, na verdade, a gente não pode prever exatamente a posição e a velocidade de uma partícula, é um conceito que filosoficamente também não é muito interessante, mas é assim que funciona a mecânica quântica. Então, chegamos ao fim da terceira parte da nossa aula.